Bom dia, tudo bom com vocês, gente? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a escravidão. No início da colonização no Brasil, lá em 1500 e pouco, quando os portugueses aqui chegaram, eles tentaram escravizar os povos indígenas. Obviamente, os povos indígenas que eram donos da terra, porque os portugueses chegaram aqui e tomaram a terra que não lhes pertencia, que era dos índios e que quiseram fazer com que eles perdessem tudo, quiseram tiraram, na verdade, dos índios muito do que eles tinham e queriam, além de tomar suas terras, queriam fazê-los escravos. Os índios não aceitavam muito bem trabalhar como escravos. Durante um período eles trabalhavam em troca de bugigangas, né? Entregavam espelhinhos, colares, outras coisas, bugigangas, e eles aceitavam. Mas chegou um momento que os índios não aceitaram mais trabalhar, né? Quando começou a questão dos engenhos de açúcar, aí foi que realmente começou o tráfico de negros da África. Os índios, eles fugiam para dentro das matas porque conheciam tudo. Então, era muito difícil encontrar os índios quando fugiam. Então, os portugueses começaram a ir à África para buscar os negros. É preciso dizer, os negros foram escravizados e sequestrados de suas terras. Muitas vezes os negros não sabiam nem para onde estavam indo. Eles eram colocados à força, com grilhões. O que eram grilhões, Tia Cátia? Eu não sei o que se trata. Grilhões eram algemas com fios de ferro ligando uns aos outros. Eles eram carregados para dentro dos navios. Num lugar onde cabiam 100 pessoas, iam 300. Em péssimas condições, pouca quantidade de água, pouca quantidade de comida nessa viagem da África para o Brasil. Os negros muitas vezes morriam, péssimas condições de higiene, obviamente as pessoas ficavam doentes. Das 300 pessoas que entravam dentro do navio, digamos que 100 morriam, não chegavam nem ao destino, eram jogadas ao mar. Os mortos eram jogados ao mar. Até hoje, a rota em que os escravos, né, os navios negreiros faziam, os tubarões continuam indo nesta rota atrás dos escravos, dos negros que eram jogados ali. Então isso é uma coisa que até hoje existem resquícios, né? Eles realmente foram sequestrados, judiados. Eles chegavam aqui, eles não sabiam nem onde estavam. Eles estavam longe da sua terra natal, eles eram muitas vezes arrancados das suas famílias. Muitas vezes as famílias eram separadas durante a viagem, ou então eram vendidos, cada família para um lado, e é o pai para um lado, a mãe para o outro, os filhos para o outro, os avós para o outro. Então as pessoas eram tratadas como mercadoria. Isso não é legal, né? Óbvio, né? Ninguém ia gostar de ser arrancado da sua casa, sequestrado e levado, sabe Deus para onde, para ser escravo, para trabalhar de graça para os outros, né? Então, os negros, eles chegavam ao Brasil muitas vezes desnorteados, sem saber, eles ficavam presos dentro de um navio negreiro durante mais de um mês, sem saber, com pouca comida, não tinha banheiro, se fazer cocô e xixi dentro de baldes, tinha pouca água disponível para todo mundo. Então, cada um tinha direito a apenas um copo, em torno de 3 dias, um copo de água por 3 dias. Não era pouca água, pouca comida, pouco tudo. As pessoas morriam, porque a gente sabe que a falta de higiene traz um monte de doenças. Então, era uma coisa bastante complicada, né? Eles chegavam aqui desnorteados, sem saber onde estavam, e eram obrigados a colocar ungüentos sobre sua pele, lustrar os dentes,
para serem vendidos. Ou seja, eles tinham que se embelezar, porque quanto mais bonitos e mais fortes eles estivessem, mais caros eles eram. Os homens eram os mais caros, depois vinham as mulheres e por último crianças e idosos, eram os mais baratos, né? Então, quanto mais forte, menos machucado tivesse, mais caro ele custaria. Eles olhavam os dentes, eles abriam assim, para ver se tinha todos os dentes estavam perfeitos, olhavam para ver se não tinham machucados, entendeu? A pessoa era tratada como uma mercadoria realmente, e isso é muito triste. Depois a gente vai entrar na questão, e os negros, eles vinham para cá, eles estavam felizes em serem escravos? Não, gente, ninguém fica feliz sendo escravo, trabalhando de graça. E trabalhando, não apenas trabalhando de graça, mas sofrendo castigos terríveis. Eles eram chicoteados, marcados a ferro. Sabe o que é ferro? É aquele ferro que marca o boi. Eles usavam para marcar os escravos fujões. Se eles fugissem de novo, cortavam a orelha dos negros. Eram castigos horrorosos, muitos morriam no pelourinho, amarrados num tronco, sendo chicoteados. Então eram coisas horríveis e aquilo era normal na época e eles achavam que era tudo normal. Tudo era permitido, só que não, né? Lógico que os negros tentavam fugir, muitos conseguiam. E quando eles fugiam, eles criavam quilombos. Quilombos eram aldeias onde esses negros que fugiam conseguiam, se embrenhavam no meio da mata e eles conseguiam ficar. Uma coisa interessante a falar, que muita gente às vezes não sabe, mas que é interessante saber, é que a macumba que é colocada nas encruzilhadas, essa comida que é colocada, a origem dela é da época da escravidão. Esses rituais eram feitos para que, quando os negros fugissem, tivessem comida no meio do caminho. Essa comida que colocam hoje, né, como um sacrifício, eram utilizada pelos negros que fugiam. É por isso que se colocava, né? Isso ficou institucionalizado. Só que a origem disso é daí. Então é interessante a gente saber disso e a gente tem que se esforçar para acabar com o racismo, preconceito, porque todos nós temos os mesmos direitos, certo? Então um beijo para vocês, leiam um pouco, estudem um pouco, depois a gente fala mais sobre isso, tá bem? Vamos continuar falando sobre a escravidão. Beijo!